Olá pessoal, aqui é o Denilson, professor do Inglês CACD. Bom, nessa semana eu fiz uma pergunta dentro do meu grupo VIP do WhatsApp. Eu perguntei aos candidatos quais seriam os temas que eu poderia produzir aqui no meu canal que mais poderiam ajudá-los, né? Então eu tive dentro do grupo uma série de sugestões, né? E uma delas foi sobre quais materiais seriam interessantes estudar para o CACD, né? Para preparação para a prova de inglês. Então, eu considerei alguns fatores, né? Eu acho que esse tipo de indicação, né, esse tipo de material, na verdade é um universo bastante extenso, né? E eu estabeleci alguns critérios para definir os materiais que eu vou indicar aqui hoje, né? Então, o primeiro deles é que seriam materiais, deveriam ser materiais que são adaptáveis para qualquer nível de conhecimento. Então, os materiais que eu vou indicar aqui hoje, né, e eu decidi que eu vou indicar 10 sites, né, eu também precisava de um limite, né, eles são adaptáveis para qualquer pessoa, certo? Independente do nível de conhecimento que ela tem de inglês, certo? Então, esse seria o primeiro critério. Um outro critério que eu achei bastante importante seria indicar materiais gratuitos, né? Então, por isso que eu vou indicar todos da internet, e todos são materiais gratuitos e que qualquer um tem acesso. Em algum outro momento eu posso fazer um vídeo indicando livros, né? Livros que eu considero, né, que são importantes, né? Bem, e obviamente os materiais que estão aqui não exatamente abrangem todas as etapas, né? Tem pelo menos um deles aqui que sim, né? Mas a parte escrita, por exemplo, ainda não vai ser o forte desse material que eu vou indicar aqui hoje, certo? Então nós temos exercícios aqui de escrita, sim, mas tem coisas, por exemplo, a parte de tradução, isso ainda não aparece aqui, não tem aqui, certo? Mas a parte de leitura, vocabulário, gramática, interpretação de texto, exercícios, né? E até um pouquinho de writing, de escrita, vocês vão encontrar aqui também, certo? Bom, então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, para mostrar esses 10 sites que eu considero, recomendo sempre para os meus alunos, recomendo dentro do meu curso, seja o meu curso, não, o meu curso online, né, ou o meu curso online que eu digo, o meu curso que é totalmente gravado, né, ou para as minhas aulas que são ao vivo. Então, esses sites estão dentro da lista de material que eu recomendo para os meus alunos, certo? Bom, vamos lá. Vou passar brevemente aqui por cada um deles e eu gostaria de combinar o seguinte com vocês. Eu vou passar brevemente, vou falar da importância de cada um, e se você começar a utilizar algum deles, né, e quiser saber como utilizar, qual que é a melhor forma, a forma mais eficiente, você pode publicar a sua pergunta aqui abaixo do vídeo nos comentários, que eu vou responder e passar as instruções, como eu acho mais adequado, qual a rotina que é mais adequada a trabalhar com aquele tipo de material, tá joia? Então, as dicas não precisam parar por aqui, você pode interagir através das perguntas. E se você estiver no meu grupo, então você pode também, dentro do grupo, comentar comigo. Olha, professor, assisti o vídeo, eu gostei do site tal, do material tal, e eu queria saber mais informações sobre como utilizar, que tipo de rotina eu posso empregar nesse material, certo? Bom, então vamos lá, aqui é o Quizlet, eu já tenho um vídeo sobre o Quizlet aqui no meu canal, então eu gostaria de aproveitar nesse pacote aqui de materiais. Quizlet, ele é fundamental, e ele é fundamental para você aprender vocabulário, né? É um tipo de ferramenta que você precisa ter, você precisa se transformar em alguém que absorve o vocabulário com uma grande velocidade. Então, tudo que você lê durante a semana, palavras novas, etc., tem que ir para algum lugar, senão essas palavras vão se perder, você vai esquecer, né? Então, é fundamental criar as suas listas de vocabulário dentro do Quizlet e praticar com frequência. É isso que vai garantir que você vai aprender o vocabulário. Não existe outro tipo de método que seja mais eficiente do que isso aqui, né? E, bom, eu até falei das traduções, né, que os materiais que eu vou indicar aqui não ajudam muito na tradução, realmente não tem nada muito robusto aqui ainda sobre tradução, que tem relação com a segunda fase, mas você tem como, sim, montar exercícios dentro do Quizlet para você treinar a tradução.
Então, por exemplo, se você insere frases de exemplo em português e inglês, você tem como fazer a tradução ou a versão, você pode inverter o modo do cartão e treinar ali dentro as traduções. Se você tiver algum erro ortográfico ou, né, algum erro na frase, ele vai mostrar para você a diferença em relação ao original. Então, mesmo aqui dentro do Quizlet, além de aprender vocabulário, você pode treinar tanto a tradução quanto a versão. Esse é uma estratégia que eu ensino no meu curso e principalmente os alunos que estão começando podem utilizar o Quizlet para esse propósito, certo? Então, em primeiro lugar, com relação a aprendizado de vocabulário, utilizem o Quizlet e o perfil da utilização do Quizlet vai mudar ao longo da sua carreira na preparação para o CACD, né? Então, é importantíssimo que você dê um pontapé inicial e comece com ele, certo? Bom, agora vamos à parte de leitura. Bom, o primeiro site que eu mais recomendo é o Calmalit. Ele é um site sensacional, ele tem textos de diversos gêneros e são voltados, na verdade, para as escolas americanas, né? Então você tem desde, vamos dizer, textos, né, em relação ao ensino básico, né, o equivalente à quinta série, sexta série, né, até textos que vão ao nível mais alto do equivalente ao ensino médio, né, ou high school americano, né? Então aqui você consegue verificar essas informações. Por exemplo, você tem gênero, você tem diversos gêneros, e aqui grade level, como vocês podem ver ali, tá certo? Então esse aqui, os níveis, aqui é o equivalente, ele é o último ano, né, lá do equivalente ao ensino de nível secundário, né, e aqui você vai reduzindo o nível de dificuldade. Então, a sua estratégia você pode escolher somente textos desse nível, né, e escolher aqui em diferentes áreas. Você também pode escolher em primeiro lugar, né, por tema, e dentro do tema você seleciona o tipo de texto que você quer ler, certo? Você clica aqui, dentro você tem outros recursos, você pode fazer o download do texto em PDF. E uma outra coisa importante, dentro aqui do Calmalit, você tem essas atividades, então você também tem como aqui dentro do site fazer um treinamento de exercícios de leitura e interpretação de texto. Então você tem a leitura, você pode fazer as atividades aqui, certo? Ele vai marcar para você a resposta certa ou errada, então já é uma forma de você fazer um treinamento de leitura, voltar no site e encontrar a resposta, responder lá, são questões de múltipla escolha, certo? Quando você faz o download aqui do PDF, essas perguntas aqui, que estão aqui à direita, elas aparecem no PDF também, ok? Bom, vamos ao próximo aqui. Um outro site que é sensacional é esse, o English e-Reader. Aqui você encontra livros, esses livros são chamados de Graded Readers, e eles têm, vamos dizer, classificações, né, de acordo com o quadro comum europeu. Então aqui você encontra livros, né, desde o nível A1 até os livros que não têm qualquer tipo de adaptação, que estão no nível natural do inglês. Então, por exemplo, para você fazer a busca, você pode clicar aqui em Library, você tem lá o nível, né, A1, A2, B1, B2, C1 e o C2, que são os níveis, né, que não tem qualquer tipo de adaptação. Então, você clica aqui, vamos pegar aqui esse nível, Upper Intermediate, tem alguns exemplos aqui, você clica no livro, aí você tem a possibilidade de fazer o download aqui em diversos formatos, inclusive para Kindle. Eu recomendo o uso do Kindle para PC, então você pode instalar o seu Kindle no PC, fazer o download do arquivo aqui e fazer a leitura dos textos no próprio PC. E ao mesmo tempo você pode fazer o download do áudio, aí você tem a possibilidade de ler o texto e acompanhar com o áudio. Lembrando que todo exercício que você faz com áudio torna o seu aprendizado, vamos dizer, muito mais eficaz do que se você fizer somente a leitura, certo? Então aqui você tem vários níveis e você consegue fazer o download dos clássicos, inclusive adaptados em níveis aqui dentro, certo? Bom, vamos lá. Então isso aqui é ótimo, como eu falei, né, para qualquer nível, e se você tem inglês intermediário, você pode ali buscar um nível intermediário e fazer a leitura. Continuando aí na linha da literatura, né, é uma coisa que é importante destacar, né, que é fundamental ler
textos literários, além dele desenvolver o seu inglês como um todo, você também tem as questões de tradução na segunda fase, que muitas delas caem em textos literários para serem traduzidos, né? Então, quando você tem o hábito de ler texto literário, torna-se muito mais fácil lidar com esses textos lá na prova, certo? Então aqui nós temos o projeto Gutenberg. Esse é um projeto já bastante antigo e que digitaliza basicamente todos os clássicos que já caíram no domínio público nos Estados Unidos. Então os clássicos estão aqui, você faz a busca por título, né, já tem até algumas sugestões aqui, alguns títulos que eu já busquei anteriormente, e aí você encontra também os textos aqui dentro em diversos formatos, né? Esse aqui, por exemplo, você pode clicar aqui e tem aqui os vários formatos. Pode abrir diretamente em HTML, tem PDF, tem um formato para o Kindle também, e etc. Juntamente com esse, você pode criar uma lógica semelhante do site anterior, que é fazer o estudo, a leitura acompanhada do áudio. Para isso, existe o site LibriVox. Ele tem o áudio desses clássicos, né? Então, aqui, se você, por exemplo, encontra um determinado livro, né, um clássico que é do seu interesse, você clica aqui no livro, você vai ter os arquivos aqui de áudio, como são todos lidos por voluntários, então cada capítulo aqui normalmente é uma pessoa diferente, o que é muito bom também para desenvolver o seu inglês, né? Pois você vai acostumar com diversas vozes. E quando você clica aqui no Online Text, logo aqui nessa parte, normalmente você é encaminhado para o projeto Gutenberg, certo? Então são dois sites, né? São dois sites diferentes, mas você pode trabalhar com eles em conjunto para ter tanto a parte da leitura quanto do listening. Então você precisa criar, na verdade, um roteiro, né? Uma rotina diária, onde você aprende um pouco de vocabulário dentro do Quizlet, onde você faz um pouco de leitura. Então você precisa realmente, para desenvolver o inglês, ter uma escala de estudos. Qualquer dúvida sobre essa escala de estudos, como montar, como fazer, vocês também podem postar aqui nos comentários. Bom, agora vamos ao tema da gramática, né? A gramática é importante, nós temos que estudar, obviamente, nos preparar para o CACD, ter noção das normas, mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: antes de você começar dando foco na gramática, aumente o seu vocabulário e desenvolva suas habilidades de leitura. Leia bastante, né? Nunca permita que o seu estudo de gramática vá ser superior à sua quantidade de leitura ou de listening. No seu caso aqui para o CACD, principalmente a quantidade de leitura, certo? Então, se você precisa encontrar um balanço, por exemplo, no tempo, dedique 20% do seu tempo de estudo de inglês à gramática e os outros 80% à leitura. Tenho certeza que você vai progredir muito mais rápido assim. Você precisa primeiro internalizar o idioma, garantir que você já lê com uma certa fluência, lê com um bom nível de satisfação para começar a se dedicar à gramática, certo? Então, aqui é a gramática de Cambridge, ela é uma gramática do dicionário online de Cambridge, e aqui vocês têm os tópicos. Então, quando você clica aqui nos tópicos, ele vai abrindo outros níveis, com outros links, em que você pode ir aprofundando, né? Aqui, por exemplo, os tempos verbais, você encontra, né, passado, presente, futuro, past, present, future. Então, você vai encontrando tudo aqui, certo? Você não tem aqui exercícios de gramática, mas você tem a parte teórica e muito exemplo, né? Então, são várias frases de exemplo que você encontra aqui. Então, eu considero que é um excelente material de estudo. Bem, agora aqui um outro site para vocês estudarem gramática é o Grammar Quizzes. Aqui você tem os conteúdos, tem um conteúdo bastante amplo, né? E você clica aqui nas categorias, você pode ir aprofundando aqui nos temas, né? Os temas são organizados aqui em ordem, você tem os exemplos, aqui toda a parte teórica, a parte de exemplos, e no final os exercícios, são exercícios objetivos, você responde e você já tem aqui o feedback imediatamente. Então esse também é um excelente site de gramática. Depois um outro de gramática que eu recomendo, também é muito interessante, é aqui a gramática do British Council, e aqui você tem em 3 níveis, você também pode clicar aqui em um deles, observar os temas, certo? Escolher uma das
lições. Aqui você tem a parte teórica, as frases de exemplo, etc. E os exercícios. Então você faz aqui, já obtém a resposta imediatamente e já pode partir para outra lição de gramática. Ok? Agora, um site que é para vocês praticarem atividades de inglês, leitura, resolução de exercícios objetivos. Esse site aqui, o IELTSonlinetest.com, ele tem aqui uma espécie de biblioteca de provas antigas do IELTS. Então você tem muitas habilidades no IELTS que são semelhantes às do CACD. Né? Então, particularmente, a que eu gostaria de recomendar aqui são aqui as atividades do Reading Test. Então, para você fazer uma dessas, basta você clicar aqui no Reading Test e aqui abre um exame, certo? Então você tem os textos, é leitura, interpretação de textos, são questões de vários tipos, questões de interpretação, questões de vocabulário, tá? Obviamente você precisa criar uma conta, tá? Mas é uma conta gratuita para você fazer a prova. E outro aspecto interessante é que ele controla o seu tempo. Como a prova no IELTS ela tem duração de 60 minutos, ele vai começar a contar seu tempo aqui também. Quando você encerrar a prova, você pode clicar aqui em Solution para ver o resultado ou o gabarito da prova, certo? Bem, e por fim, um site que é interessantíssimo é o TED Talks, e aqui você tem palestras em inglês, e os recursos que ele oferece são sensacionais. Então, primeiramente, você pode clicar aqui em Topics, estudar diferentes tópicos. Aqui vocês têm Global Issues, que é extremamente interessante para vocês que estão estudando para o CACD. E, obviamente, você vai escolher a língua, né? Você vai escolher aqui as palestras que estão em inglês, certo? Aqui você escolhe os temas. Essa daqui foi uma que eu assisti recentemente, achei muito interessante. E aqui nós temos os recursos, né? Dependendo do seu nível, você pode, por exemplo, aqui assistir a palestra diretamente em inglês, sem legenda. Você pode clicar aqui nas configurações e marcar a legenda em inglês. Tá? Uma outra forma de estudar aqui com esses vídeos é você utilizar aqui o transcript. E você pode ler o texto todo em inglês com mais calma antes de assistir a palestra, por exemplo. Então, como se fosse uma preparação para você assistir. Se você estiver no nível mais básico e tiver dificuldade para ler inglês, você pode ler inicialmente em português brasileiro. Então você faz uma leitura em português para que você tenha uma noção do que o palestrante vai falar, ter noção de todo o conteúdo. Em seguida você pode ler em inglês para depois assistir a palestra, certo? Agora, uma outra coisa interessante, uma outra forma que você também pode utilizar esse material é para treinar as traduções e versões da segunda fase do CACD. Como você pode fazer isso? Né? Utilizando aqui o transcript, você pode escolher, por exemplo, inicialmente, o transcript em inglês, você escolhe um determinado parágrafo, né, como por exemplo esse aqui, copia, insere lá no seu documento, no seu computador, faz a tradução para o português e depois você abre aqui o transcript em português, né, ou melhor, aqui embaixo, você pega lá o mesmo parágrafo no mesmo minuto, aqui, e compara com a tradução que você fez. Então, é uma forma que você tem de fazer uma comparação, ou melhor, de fazer uma tradução e em seguida uma comparação com uma tradução profissional. A versão você pode trabalhar da mesma forma, você começa com o texto em português, traduz para o inglês, né, faz a versão para o inglês e confere com o original. Então é um excelente material, com uma fonte aqui praticamente inesgotável de texto para você praticar a tradução, certo? Então esse aqui é um site excelente, excelente, serve, como eu disse inicialmente, para todos os níveis, né? Bom, então, gente, esses são os 10 sites, né, os 10 sites gratuitos para você estudar inglês para o CACD. Eu diria que a abordagem ideal, né, para você trabalhar com esses materiais é você criar uma rotina de estudos, onde todos os dias você pratique um pouquinho. Lembre que o estudo de idiomas ele é mais eficiente se ele for um pouquinho todos os dias. Então, quando você preparar o seu cronograma de estudos, ponha um pouquinho do inglês todos os dias, ao invés de colocar, por exemplo, 2 horas ou 3 horas seguidas num único dia. Tá? Então aqui você cria as rotinas de leitura, de exercícios,
Em todos os sites que você estuda aqui, você pode selecionar as palavras novas e montar listas no Quizlet com essas palavras. Você pode utilizar o próprio dicionário Cambridge como recurso para buscar os significados das palavras, certo? Bem, então é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que você faça proveito desse material. São todos de altíssima qualidade. E para você acompanhar essas dicas, né, se você ainda não está no meu grupo VIP do WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você clicar lá e participar. Vai ser uma honra ter você lá conosco, participando das nossas discussões. Então eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para todos os sites que eu apontei aqui, ok? Bom, então é isso. Espero que faça proveito do material e vejo você no próximo vídeo. Um abraço.